Então é isso, pessoal. Vamos começar aí mais um Devocional em Comunhão com o tema de hoje, a simplicidade do conhecimento. E antes da gente estar começando, vamos estar fazendo uma oração para que Deus possa vir abrir nossos entendimentos para entender a palavra dele. Amém, pessoal? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Tu és poderoso, Pai, Tu és grandioso. Senhor, nesta noite, meu Pai, eu te peço para que o Senhor possa vir abrir os nossos entendimentos, Pai. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta noite, meu Deus, para aprender mais de Ti, meu Deus, para aprender, meu Pai, a simplicidade do Teu conhecimento, Pai. Senhor, que o Senhor possa vir nos iluminar nesta noite, Pai. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa vir nos ensinar, Pai, a aplicar, meu Deus, esse conhecimento, Pai, no nosso cotidiano. Pai, eu te entrego essa oração, meu Deus. Toma esse devocional em comunhão em Tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, vamos lá. A simplicidade do conhecimento. A palavra conhecimento tem origem no latim, que significa cognoscere, que significa conhecer, perceber ou compreender. Conhecimento e sabedoria, o primeiro tópico. O conhecimento não é a mesma coisa que a sabedoria. Conhecimento é você saber algo. Já a sabedoria é você saber como aplicar esse conhecimento de maneira justa, ética e eficaz. Isso daqui é muito interessante, pessoal, porque eu vejo que isso em nossos tempos é muito confundido. Tipo assim, as pessoas unificam essas palavras, conhecimento com a sabedoria. Só que são coisas totalmente diferentes. Com conhecimento, a gente consegue perceber, a gente consegue compreender, a gente conhece as coisas. Já com a sabedoria, a gente consegue aplicar o que a gente conhece. Então é totalmente diferente. É com a sabedoria que a gente aplica o nosso conhecimento de maneira justa, ética e eficaz no nosso cotidiano. É por causa disso que lá em João, do capítulo 8, do verso 32, está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É um versículo bem conhecido, né? Que muitas vezes é interpretado de uma forma errada. A verdade nesse versículo representa Cristo e seus ensinamentos. Apenas conhecer a verdade, ou seja, só saber algo sobre a verdade, não vale de nada. É preciso saber aplicar essa verdade no nosso cotidiano, de maneira justa, ética e eficaz. Ou seja, a gente conhecer a Cristo, a gente conhecer os ensinamentos de Cristo e não aplicar esses ensinamentos não vale de nada. Então é aí que a gente começa a entender e a discernir que o conhecimento e a sabedoria são totalmente, né, diferentes. Então a gente deve conhecer a verdade, porque quando a gente conhece ela, a gente entende o que Cristo fez por nós. E quando a gente tem uma plena compreensão da verdade que é Cristo e aplica ela, a gente é liberto. A liberdade que se refere aqui em João, do capítulo 8, do verso 32, não é uma liberdade literal, é uma liberdade espiritual, né? Todos nós sabemos disso. Desculpa, pessoal. Ou seja, é uma liberdade espiritual, porque a partir do momento que nós reconhecemos a verdade que é Cristo e os seus ensinamentos e aplicamos ele no nosso dia a dia, a gente é liberto espiritualmente. Liberto de quê, Rodrigo? Liberto dos desejos da carne, porque a gente não vai mais militar como ela, por causa dos ensinamentos de Cristo, por causa de Cristo. Entendeu? E aqui, no segundo tópico, é o que? Devemos cuidar do conhecimento e da sabedoria. Isso é muito importante. Não basta só você conhecer, não basta só você ter sabedoria. Você tem que cuidar dessa sabedoria. Em Timóteo fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere, pois você salvará tanto aqueles que te ouvem, como a você mesmo. Então é importante que a gente cuide do conhecimento que nós temos. Cuidando de que forma? Aplicando, ensinando, exortando com paciência. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que aprender a cuidar do conhecimento e da sabedoria. Olha só a preocupação que Paulo teve lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do verso 8 ao 10, está escrito: "Foi Epáfras quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde
o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Nunca paramos de orar, olha só, pessoal. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com a sabedoria e a compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo o tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ele reconhece o esforço de Epáfras, que na época falou a respeito do amor. Quando fala a respeito do amor, são as boas notícias do Senhor, são as boas novas, ou seja, são o evangelho. E Paulo, ele reconheceu o que Epáfras estava fazendo na época, e ele falou com o pessoal para valorizar isso. E o que ele enfatizou aqui? Ele falou: por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, pode ver que ele fala no plural, né, que ficamos, ou seja, são os discípulos, nunca paramos de orar em favor de vocês. Então, pessoal, só voltando ao ponto aqui, olha só a preocupação que o apóstolo Paulo mostrou em relação ao amor que Epáfras contou aos colossenses. Então, pessoal, aqui embaixo eu coloquei em ênfase que o apóstolo Paulo, em Colossenses, demonstrou uma preocupação com relação ao conhecimento e à sabedoria. A oração dele era para que o Senhor enchesse as pessoas com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Porque a partir do momento que a gente reconhece a sabedoria, o conhecimento, a compreensão que o Espírito de Deus dá, a gente começa a viver de uma forma que sempre vai agradar ao Senhor. Por causa disso que o inimigo, ele trabalha diariamente para deturpar isso na nossa mente. Seja por intermédio de pessoas, seja por intermédio de situações. O inimigo, ele sempre trabalha para deturpar isso na nossa mente. Porque ele não quer que a gente tenha uma plena consciência do conhecimento do Senhor, da sabedoria e da compreensão. Porque ele sabe que a partir do momento que nós nos tornarmos quem realmente Deus nos chamou para ser, ele não consegue mais nos dominar, porque a gente não vai viver mais pela carne, e sim pelo Espírito. Então, por causa disso que o apóstolo Paulo, ele falou que nunca parou de orar a favor do pessoal, pedindo para que Deus o enchesse com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão. Entendeu, pessoal? Então, que a gente possa valorizar o conhecimento, que a gente possa cuidar do conhecimento, que a gente possa cuidar da sabedoria do Senhor e estar sempre ensinando de uma forma correta, estar sempre falando a respeito disso, né? E não deixando que ninguém deturpe isso, porque Timóteo fala para a gente cuidar da doutrina, mas antes da gente cuidar da doutrina, a gente tem que cuidar de nós mesmos, entendeu? Então é importante que a gente cuide do conhecimento e da sabedoria. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é o segredo do conhecimento. Eu quis colocar esse tópico porque foi até um livro que eu li, que é o Conhecimento dos Santos, que é do A.W. Tozer, que eu vim trazendo bastante aqui reflexões no grupo sobre esse autor. E ele falou uma coisa nesse livro que eu vi que é muito importante, que muitas vezes a gente negligencia. É algo simples, mas que muitas vezes a gente deixa de lado. O segredo do conhecimento. O Deus que precisamos aprender a conhecer é majestoso nos céus. O Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único e sábio Deus, nosso Salvador. O conhecimento desse ser não pode ser adquirido apenas pelo estudo, mas vem mediante uma sabedoria desconhecida e inacessível ao homem natural, pois é discernida espiritualmente. Olha só que interessante o que o A.W. Tozer falou aqui. E muitas vezes a gente não procura a reconhecer isso. O segredo do conhecimento é tão simples que muitas vezes a gente não olha para isso. O segredo do conhecimento é o quê? A gente precisa aprender sobre a majestade do Senhor. A gente precisa aprender sobre o Deus Todo-Poderoso. A gente precisa aprender sobre o Senhor. Isso que é o conhecimento simples, entendeu? Que muitas pessoas têm negligenciado, muitas pessoas não têm tirado um tempo para conhecer o Senhor. As pessoas têm adorado ao Senhor
de uma forma tão mecânica, tão automática, que elas acham que o único momento que elas têm para conhecer a majestade do Senhor são nos templos. Mas não, o Senhor quer que você se aproxime dele. O Senhor quer que você feche a porta do seu quarto e ore, esteja em comunhão com ele. Então é por causa disso que Tozer ele vem enfatizando isso. Porque ele deixa bem claro que o conhecimento desse ser não pode ser adquirido apenas pelo estudo, mas vem mediante uma sabedoria desconhecida e inacessível ao homem natural, pois é discernida espiritualmente. Então, para a gente alcançar essa sabedoria, a gente não pode agir como um homem natural, e sim agir como um homem espiritual, porque a Bíblia fala que o homem espiritual tudo discerne, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Então, pessoal, é importante. Como que a gente nos conecta com Deus espiritualmente? A Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto e ore. Entendeu? Se aproxime de Deus, busque esse conhecimento, mas busque com humildade, entendendo que ele não vai vir por mérito seu, e sim pela graça, e sim por uma dádiva, que nem a gente falou a respeito dos favores imerecidos do Senhor. Então ele vai vir como uma dádiva sobre a sua vida. Assim como Tozer escreveu, o conhecimento de Deus não pode ser adquirido apenas pelos estudos. Naturalmente, não conseguimos acessá-lo, pois é discernido espiritualmente. E aqui embaixo eu coloquei em ênfase aqui Provérbios capítulo 1, do verso 7, e é bem conhecido, e fala da seguinte forma: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Para adquirirmos esse conhecimento, precisamos ter um profundo respeito pelo Senhor e entender que não adquirimos por mérito nosso, e sim pela graça divina do Senhor. E quando aprendemos esse conhecimento, precisamos aplicá-lo. Olha só, para ser sábio é preciso temer ao Senhor, é preciso temer a Deus. E quando a gente fala a respeito de temer num termo religioso, não está falando a respeito de medo. Porque se você pesquisar temor no Google ou em outros lugares, vai te dar uma tradução de medo ou tremor. Porque se você for pegar em outra linguagem, pode te apresentar essa resposta. Mas falando acerca de um tema religioso, acerca de Deus, né, acerca de um tema divino, vai falar sobre isso, que é um profundo respeito. Então, o princípio para ser sábio é preciso temer a Deus. E você ter um profundo respeito por Deus são nos momentos que você está sozinho, são nos momentos que quando você está para fazer algo errado, quando você está para entristecer o Espírito Santo, é você pensar: poxa, eu tenho que temer ao Senhor, eu tenho que ter um profundo respeito pelo Senhor. Desta forma, você vai ser sábio. Você está sendo sábio só de agir dessa forma, porque você, antes de cometer qualquer coisa que não agrada ao Espírito, você está pensando no Senhor. Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Você pode ver, pessoal, que geralmente as pessoas que buscam apenas estudar assim de uma forma ignorante, que buscam apenas se aprofundar em conhecimentos científicos, apenas buscar conhecimentos que as pessoas especulam, elas geralmente não temem a Deus. Tem muitas que até nem acreditam em Deus, entendeu, pessoal? Vocês podem reparar isso, não estou falando isso de boca para fora, porque de fato é uma pura verdade. Porque elas acham que para alcançar o conhecimento de Deus é por mérito dela, mas não. O conhecimento de Deus vem por um favor imerecido quando nos conectamos com o Senhor. E só pelo fato de eles não temer ao Senhor, eles não conseguem alcançar esse conhecimento, eles não conseguem ser sábios. Eles podem ser sábios até nas coisas do mundo, as coisas que para eles são boas, entendeu? Mas para Deus aquilo dali não tem significância alguma. Então que a gente possa vir temer ao Senhor a cada dia mais, pessoal. Que a gente possa vir respeitar a Deus profundamente, porque isso é muito importante. Isso é muito bom na nossa caminhada. Quando a gente teme ao Senhor, a nossa vida muda. E nem eu coloquei aqui, né? Que a gente precisa aplicar esse conhecimento quando a gente adquire ele. E para aplicá-lo, precisamos abandonar nossos pecados, nos comprometer totalmente a uma vida com Cristo em fé, reconhecer nossa morte para o pecado e da nova vida em Deus por intermédio de Cristo Jesus. É muito importante, pessoal. Seguido de uma total abertura pessoal ao influxo do Espírito Santo,
Repudiar, pessoal, a gente tem que repudiar. A gente tem que repudiar abertamente os valores baratos do mundo caído e desvincular nosso espírito de qualquer coisa que os homens incrédulos considerem importante. É sobre isso daqui, pessoal, que eu tava falando a respeito de vocês, que o pessoal que geralmente busca conhecimento, eles começam a valorizar as coisas desse mundo caído. E quando a gente lê isso daqui, que a gente deve repudiar abertamente os valores baratos do mundo caído e desvincular o nosso espírito de qualquer coisa que os homens incrédulos consideram importante, é sobre isso, entendeu? Que a gente tem que desvincular o nosso espírito. Porque a nossa sabedoria não provém da mesma fonte do que a dessas pessoas. E a gente tem que se permitir somente aos prazeres simples da natureza, concedidos igualmente por Deus ao justo e ao injusto, e praticar a arte de meditar longa e amorosamente sobre a majestade de Deus. Foi o que eu estava falando com vocês alguns minutos atrás. A gente tem que aprender a meditar, a gente tem que aprender a reconhecer a majestade de Deus. Quando eu estou falando meditar, pessoal, não é sobre meditar igual Buda, hinduísmo, essas outras religiões assim, né? E muitas vezes ali eles adoram até falsos deuses por meio dessa meditação. Não é sobre essa meditação, é sobre você orar, é sobre você estar ali naquele momento de comunhão com o Senhor, aquele momento que você vai estar em espírito no seu quarto ou num templo, seja lá onde for, você vai se conectar e vai contemplar a majestade de Deus. Você vai começar a observar quem de fato Deus é. E da maneira que você for contemplando esse conhecimento, você vai começar a aplicá-lo. Entendeu, pessoal? Então, é importante que a gente medite longa e amorosamente sobre a majestade de Deus. Ou seja, uma conclusão aqui que eu coloquei, uma pequena conclusão. O conhecimento é simples de entender. Todo mundo concorda comigo nisso, que o conhecimento é simples de entender. A sabedoria é difícil de aplicar. Por quê? O conhecimento, quando a gente fala a respeito do conhecimento, se a gente voltar um pouco atrás, o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo e seus ensinamentos. Então, quando a gente conhece Cristo e seus ensinamentos, é fácil de a gente entender. A gente vai olhar para isso tudo e vai entender. Agora, o difícil é você aplicar. Porque a sabedoria, quem tem sabedoria aplica. Entendeu? Mas a graça que nos foi concedida, com a graça que nos é concedida, conseguimos compreender e aplicar. Ou seja, o que a gente entende disso tudo nessa conclusão? Que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente entende os ensinamentos de Cristo e na hora de aplicar a gente falha, mas com a graça que o Senhor derramou na nossa vida, a gente consegue compreender e aplicar. Entendeu, pessoal? Parece até meio contraditório, mas é assim que funciona, pessoal. A gente recebe uma graça transformadora, uma graça capacitadora. A graça é para isso. Tem muitas pessoas que acham que a graça é só para dar liberdade à carne. Que as pessoas falam assim, eu só salvo pela graça, então eu vou fazer isso aqui. Eu só salvo pela graça, então eu vou xingar meu irmão. Entendeu, pessoal? O nível? Eu já vi situações como essa. Então, tipo assim, a graça não foi dada a nós para a gente dar liberdade à carne. Muito pelo contrário, a graça foi dada a nós para a gente servir uns aos outros em amor, para a gente praticar e aplicar tudo que a gente tem aprendido com o conhecimento das Escrituras. Entendeu, pessoal? Então, essa é a conclusão. Aí, aqui em 2 Pedro, do capítulo 1, do verso 5 ao 6, está escrito da seguinte forma: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. Olha só como é que a palavra do Senhor, né? Como que o apóstolo Pedro, ele começa a fazer mesclagem aqui, né? Da bondade com o conhecimento junto com o domínio próprio juntamente com a perseverança, e a perseverança juntamente com a devoção a Deus. Então a palavra, ela se conecta, e para a gente ter uma vida espiritual plena, a gente precisa conectar essas coisas. A gente tem que fazer o possível para juntar a bondade com a fé, a gente tem que fazer o possível para juntar a bondade com o conhecimento com o domínio próprio
É quando alguém te xinga, é quando alguém faz algo que não agrada você, é quando alguém às vezes faz o mal para você e você tem a oportunidade de retribuir aquilo dali de uma forma ruim, é você dominar seu corpo, isso é domínio próprio. É você ter a oportunidade de fazer o mal e não fazer, entendeu? Isso é domínio próprio, é você ter a oportunidade de se estressar e não se estressar, entendeu? Você ficar calmo, isso é você ter domínio próprio. Então a gente tem que juntar essas coisas, né? Tem que juntar o domínio próprio com a perseverança com a devoção a Deus, permanecer firmes, porque em 2 Pedro do capítulo 3, do verso 18, fala da seguinte forma: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Olha só, meus irmãos, o quão importante. O apóstolo Pedro fala para a gente continuar a crescer na graça. Porque a graça é a chave de tudo, entendeu, pessoal? Assim como eu falei, é a graça que nos capacita. Então que a gente possa cada dia mais continuar crescendo na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E na finalização eu coloquei da seguinte forma: e lembre-se, isso daqui é até uma passagem que fica lá em Oséias 4:6, que todo mundo conhece, que o povo de Israel pereceu porque não quis saber de Deus, não valorizaram o conhecimento. Quando não valorizamos o conhecimento, também não procuramos aplicá-lo. E é importante que valorizemos o conhecimento e o apliquemos. Então, pessoal, é basicamente isso. Que a gente possa valorizar o conhecimento que nós temos. Qual que é o conhecimento que nós temos? Os ensinamentos de Jesus. A gente tem o conhecimento de Cristo, a gente sabe o que Cristo fez por nós. A gente sabe a base do Evangelho. Então a gente tem que valorizar esse conhecimento, porque quando a gente não valoriza esse conhecimento, a gente também não pratica, a gente também não aplica. Então é importante que a gente valorize esse conhecimento, né? Que a gente valorize esse conhecimento diariamente, e é importante que a gente aplique ele no nosso cotidiano. Entendeu, pessoal? E basicamente essa é a simplicidade do conhecimento. Espero que todos tenham entendido, porque eu quis pegar aqui um máximo de versículo possível para poder falar um pouco aqui, né, da profundidade do conhecimento, para mostrar que o conhecimento não é algo tipo assim, só quando você está lá no auge da sua sabedoria que você vai ter. É meio que aqui nesse estudo a gente vê que o conhecimento vem um pouco pelo estudo e um pouco da devoção a Deus. Entendeu, pessoal? Então, que a gente possa ter consciência desse conhecimento. Amém, pessoal?